Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Bom dia! Que dia abençoado, que dia maravilhoso, que dia iluminado, este domingo tão especial. E que nós possamos sentir a paz que Jesus deixou para cada um de nós, depositado em nossos corações. Que ela possa permanecer conosco por hoje e por toda a nossa imortalidade de nossas almas, até o dia que chegaremos de volta ao Pai. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Pois é, hoje é um dia muito iluminado. Eu já estava aqui quase em lágrimas na prece da Neuza, né? Falar de Pai é algo que mexe muito com a gente. Porque se estamos aqui, é devido a um pai e uma mãe, certo? Sem eles, nada poderia estar acontecendo. Então, nós temos que já ter gratidão só por aqui estarmos, nesta vida bendita. Passando por tudo isso que nós passamos, por todas essas experiências tão necessárias para nós. E hoje, nós vamos falar de uma missão. A missão mais importante do homem na Terra. Ser um pai. É uma missão. E nós vamos aprender um pouquinho isso, caminhando um pouco na nossa história. Nós vamos caminhar lá, mais de 4.000 anos antes de Cristo. Nós estamos falando há mais de 6.000 anos. Nós vamos falar do pai Abraão. Ele, que era obediente a Deus, tão obediente a Deus, que Deus o chamou e o tornou um patriarca. O que é um patriarca? É um chefe de família. Ou seja, o pai da humanidade. E ele disse, caminhe com os hebreus. Coloque a eles a minha presença na vida de cada um. Ou seja, ele trouxe o monoteísmo para nós. A crença em um só Deus. E ele fala assim, que ele ensina que o eterno seja amado por nós homens. Essa já era a mensagem de Abraão, como foi feito pelo pai Abraão. Aqui nós temos a figura dele. Ele estava prestes a matar seu filho. Seu único filho com Sara, depois que Sara já estava com mais de 70 anos. E ela já imaginava que não seria mais capaz de dar um filho a Abraão. Tanto que ele teve um filho com Agar, sua serva, como era de lei na época. E Ismael nasceu. Aliás, Ismael é o nosso anjo tutelar aqui no Brasil. E nós devemos muito a ele, a Abraão e a Agar, sua mãe. E Sara teve um filho. Após os 70 anos, Isaque. Imagina o amor de Abraão por este filho. Mas ele amava tanto a Deus, que Deus quis provar este amor. E disse para ele, Abraão, pegue seu filho Isaque e leve para o sacrifício. Imagine um pedido desse para nós. Quem teria coragem de realmente sacrificar um filho em nome de Deus? Abraão teve. E quando ele estava prestes a matar seu filho, Deus disse a ele, Abraão, eu sei do teu amor por mim. Eu sei o quanto você me ama. Você provou isso mais do que tudo. E Abraão não foi necessário sacrificar seu filho e continua a sua caminhada. Mais para frente, nós vamos ter na nossa história da humanidade Moisés. Moisés também, após Abraão, foi como um pai para os hebreus, um legislador. Só que ele dizia que Deus era um Deus punitivo. Deus castigava, mas era necessário para aquela época. A época em que o povo se libertou, o povo hebreu,
das mãos do jugo egípcios. E aí, ele considerava, então, Deus como Moisés sendo o seu principal legislador, o mais importante líder religioso, tanto que Deus lhe deu os 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos. E aí a gente corre um pouquinho mais adiante e nós nos encontramos com Jesus, o nosso governador, o nosso modelo e guia, o nosso irmão, o nosso tudo aqui na terra. E ele diz que Deus é fonte divina de todas as formas de vidas que Deus concedeu no universo. Não só aqui na Terra, em todo o universo. E que Deus permite ao homem, olha que interessante, experimentar ser pai e sermos filhos. É uma missão. É um pedacinho de Deus em cada um de nós, aqui nesta terra bendita. E quando Jesus diz, Pai Nosso, ele nos coloca como filho de Deus, como uma única família, com um único Pai. E Jesus como nosso irmão. Mas por que será que Jesus disse Pai Nosso? Por que será? Vamos dar uma olhadinha em seu pai José, que nós vimos aqui na canção agora há pouco, né? O pai de Jesus, José. Se vocês prestarem atenção, não há nenhuma palavra de José no Novo Testamento, nenhuma. Maria sim, José não. Porque José era um homem silencioso, introspectivo. Porque José obedecia a Deus, às leis de Deus e às leis aqui da terra. Seguia fielmente a Torá, os estudos religiosos nos templos. E ele assim ensinou Jesus. Ensinou Jesus a amar a Deus acima de tudo. Mesmo sendo Jesus quem era, José lhe ensinou. E José era médium. Vocês sabiam que José era médium? Ele conversava com a espiritualidade através dos sonhos. E também, ele ensinou para Jesus não só o amor, o respeito, a dignidade, a fraternidade, o amor a Deus acima de tudo, mas ensinou também o seu ofício. E nós temos algumas passagens bíblicas de José. Uma delas é quando na festa de Páscoa, e ele ia com sua família, né, Jesus e Maria, a todas as festas que eram direcionadas a Deus. E ele foi nessa festa e levou Jesus, já com uns 12 anos mais ou menos. No caminho de volta, a festa terminou. Quase um dia retornando dessa festividade em Jerusalém, eles eram de Nazaré, 100 quilômetros mais ou menos de distância. Imagina andar 100 quilômetros a pé, né? Maria, as mulheres geralmente num burrico e as crianças e os homens andando. Cadê Jesus? E aí eles retornam para Jerusalém, enquanto a caravana volta para Nazaré. E ficam mais 2 dias esperando, procurando por Jesus. Onde ele está? E ele estava onde? No templo. Lá, conversando com os doutores da lei. E olha que interessante, né? Maria fala assim, é aí que se faz menção a José. Maria diz, como toda mãe preocupada, 3 dias sem um filho, por que fizeste isso comigo e com seu pai? José estava ali, preocupado também. E ele diz, olha quando é que Jesus já faz menção a Deus como pai. Não foi apenas no Pai Nosso. Ele diz assim, por que é que me procuram? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Ele estava no templo. Ele estava ensinando aos doutores da lei sobre Deus, nosso Pai. Então, ali, ele já faz menção.
do nome de pai para Deus. E ele também, José é mencionado no Evangelho quando eles estão reunidos e perguntam: não é ele o carpinteiro? Isso estavam falando de Jesus, o filho de Maria. Aqui Jesus é apontado como carpinteiro, ou seja, isso quer dizer que seu pai José lhe ensinou o ofício. Como estava escrito que todo pai deveria fazer: ensinar o ofício para o seu filho. Então, Jesus foi um carpinteiro. Está lá em Marcos, capítulo 6, versículo 3. E aí, então, José, quando Jesus estava com mais ou menos 12, 13 anos, não aparece mais em nenhuma mensagem do Testamento, do Novo Testamento. Isso quer dizer que José partiu. Não estava mais fisicamente com Jesus e com Maria. E Jesus, então, passa a chamar Deus de Pai para nos colocar muito mais próximos de Deus. Quem é que está mais próximo de nós em nossa casa? O pai, a mãe, não é isso? Então, é para isso que Jesus chamou de Deus nosso Pai, para nos colocar mais próximo de Deus. Deu para entender? Tudo bem? O que nos diz agora, então, no Livro dos Espíritos, já com Kardec, tá? Kardec estava muito preocupado com a paternidade. E ele pergunta aos espíritos: pode-se considerar a paternidade uma missão? Resposta dos espíritos: é, sem dúvida, uma missão. É a missão mais importante que nós temos quando nós chegamos aqui. É, ao mesmo tempo, que um dever. Nós temos a missão de ser um pai e o dever. O dever implica muito mais do que amar. O dever implica em respeitar, em dar estudo, em dar encaminhamento numa profissão, em cuidar, em zelar pelo filho. É tudo isso que a espiritualidade nos diz. Deus põe a criança sob a nossa tutela, a tutela dos pais, para que estes a dirijam no caminho do bem e lhes facilite a tarefa, dando à criança, que é uma organização débil e frágil, torná-la acessível a todas as impressões. É por isso que nós chegamos aqui em forma de um bebê. Já pensou se a gente chegasse em forma de um adulto, pegar um adulto no colo, acariciar? Complicado, não é? Então, ela vem em forma de um bebê, todos nós, para que a gente possa ir desenvolvendo, trazendo a nossa personalidade, a nossa bagagem, sempre na direção e na tutela de um pai. E diz assim, que se nós sucumbirmos, se os pais sucumbirem, será nossa culpa. E como que nós seremos cobrados lá na pátria espiritual? Pela nossa consciência. Ninguém vai apontar os nossos dedos para nós, mas a nossa consciência irá apontar o dedo para nós. O que eu fiz daquele filho que Deus me deu? Toma conta do meu filho. É como quando a gente deixa na creche, não é isso? A gente deixa com alguém para olhar um filho e fala: toma conta do meu filho. E a gente confia que aquilo vai dar certo, mas nem sempre dá. Nem sempre dá. Basta a gente assistir alguns noticiários, certo? Então, ele fala que nós temos que levar essa criança no caminho do bem. Essa é a nossa missão e o nosso dever, o dever de um pai. E a criança tem como pai a primeira figura de um herói. A primeira figura que a criança tem de um herói não é um super-herói na TV, é a figura de um pai. Eu trouxe um dado muito interessante aqui. Um dado que deixa a gente um pouquinho triste, mas para chamar a nossa reflexão, a nossa consciência. No ano de 2021, mais de 100 mil crianças
não obtiveram o nome do pai na certidão de nascimento. No ano de 2021, mais de 100 mil crianças. O pai não quis cumprir sua missão, pelo menos no papel. E pasmem, agora, só até o comecinho de março, já nasceram no Brasil, no comecinho de março, nós já estamos em agosto, mais de 433 mil crianças. E dessas, 29 mil não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E a missão? E o dever desse pai? É aí que a consciência irá lhe cobrar. Esperamos nós que eles possam não ter colocado o nome no papel, mas ter deixado a sua marca no coração. Com abraço, com todos os dias, né, ali junto da criança, instruindo-a, amando-a. Então, aqui fica um dado para a nossa reflexão. Essas crianças, provavelmente, hoje, não terão um pai para dizer Feliz Dia dos Pais. E o pai na visão espírita, dando continuidade, né, ao que Kardec nos ensinou, que o pai é o canal que Deus utiliza para entregar o espírito, como eu disse, criado por ele. Todos nós somos criados por Deus, nosso pai. Então, esse espírito já é entregue lá na espiritualidade, não é aqui, quando a criança nasce. A nossa responsabilidade, a responsabilidade de receber esse filho, começa na espiritualidade. Ele tem que conduzir esta criança, este filho, esta filha, na vida reencarnatória. E ele diz que, como a mãe, ele, pai, também terá que prestar contas perante Deus do filho que lhe foi entregue, para ser amparado, como eu disse, educado, protegido, amado na experiência da paternidade. Que missão maravilhosa, que missão tão importante. Tem que sustentar, amparar, dar segurança, educar, estimulando o desabrochar da potencialidade divina. Nós temos que trazer a potencialidade divina dos nossos filhos. Como? Ensinando a amar a Deus. Muitas vezes a gente se reúne para jogar com o filho, né? Para lhe dar um celular, mas dificilmente a gente se reúne com o nosso filho para orar, para falar de Deus, para falar da existência de Deus e de Jesus, nosso irmão. Poucas vezes nós... Tem gente que fala, eu tenho vergonha de falar sobre Deus e Jesus com meu filho. Será que também terão vergonha de nós na vida espiritual? Será que não? E ele diz aqui, né, que no retorno dos pais à verdadeira vida, nós vamos responder, como eu disse, através das nossas consciências, o questionamento: que fizeste vós, Pai, do Filho de Deus, entregue em suas mãos? Vamos pensar. Fica aqui essa reflexão para hoje, né? Que nós estamos fazendo. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Ele é completamente dedicado a honrar pai e mãe. Aí nós vamos falar um pouquinho de nós filhos agora. A nossa missão para com os nossos pais. E ele diz aqui que honrar pai e mãe é muito mais do que amar. Não basta só amar o pai e a mãe. A gente tem que amparar, a gente tem que sustentar, a gente tem que cuidar, a gente tem que respeitar. É fazer tudo o que a caridade manda para com o próximo, para com o nosso pai. Não é amar ao próximo como a ti mesmo? Mas se eu não amo meu pai, se eu não amo minha mãe, como é que eu vou dar amor para o meu próximo? Se eu tenho mágoa, se eu tenho rancor do meu pai e da minha mãe, como eu posso distribuir aquilo que eu não tenho dentro da minha casa, do meu lar? E ele fala aqui, né, que na velhice é cercá-lo de todo cuidado, de tudo que ele necessita, até de mimos, até mimar o nosso pai mais idoso. Não trancafiá-lo, não entregar os filhos, netos para cuidar, não fazer ele cuidar da casa. Nós é que temos que fazer isso por eles, porque eles fizeram por nós. Quantas noites eles ficaram sem dormir, quando nós estávamos febris,
quando estávamos resfriadinho, até mesmo com dorzinha de barriga? Quantas vezes eles nos ensinaram, né, que estar perto um do outro é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa. Certos pais, é verdade, olha que interessante, muita gente está falando, Tânia, você não conheceu meu pai. Né? Muito atendimento fraterno, a gente escuta isso. A gente escuta. Tenho mágoa do meu pai. Mas olha o que ele fala aqui, a espiritualidade. Ó. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres de pai. E não são para os filhos o que deveriam sê-lo, mas cabe a quem puni-los? A nós? A Deus. A nossa consciência. E olha o que ele fala. E não aos filhos punir seus pais, porque talvez eles próprios mereçam que fosse assim. Não é? O que a gente fala? Aqui se faz, aqui se paga. Talvez tudo que o pai deu para nós é o que ele também recebeu. E muito provavelmente seja um reajuste. Talvez nós não tenhamos sido bons pais. E aí merecemos um pai mais, né, rígido, austero, que nos abrace. Mas e nós? Se a gente pensar só no presente, é injusto. É injusto, não é? Ter um pai assim. Mas nós espíritas não podemos. Não podemos e não devemos ficarmos presos apenas no presente. Alguma coisa tem, porque o acaso não existe. Só para dar uma ilustrada, né? Para efeito da gente conhecer, como é que surgiu o Dia do Pai? Quem foi que criou esse dia? Foi lá na Babilônia, perdão. Lá na Babilônia, o nosso rei Nabucodonosor, ele amava seus filhos. E um deles, o rapaz, queria homenagear Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, um dos reinos mais ricos à época na humanidade. E o que ele fez? Um cartão de argila. Ele fez um cartão de argila e escreveu para o seu pai, nesse cartão, que desejava sorte, saúde e vida longa para seu pai. E aí ele tornou essa data, na época, uma festa nacional. E vocês sabiam que, no Dia dos Pais, na atualidade contemporânea, tudo se deu por conta de um sermão dedicado a uma mãe? Sim, a filha de um ex-combatente americano, da Guerra Civil Americana, ela tinha o pai como mãe, porque quando estavam lendo um sermão para o Dia das Mães, né, que estava próximo, ela se lembrou do seu pai, porque no 6º nascimento do filho, do seu irmãozinho, a mãe veio a desencarnar. E ele cuidou dos 6 como uma mãe. Então, no dia do aniversário do pai dela, que era 19 de junho de 1910, houve, então, o Dia dos Pais lá nos Estados Unidos, né? E nós comemoramos o nosso aqui, o pai barrigudo, o pai magrinho, o pai que é míope, o pai que é avô, né? Toda forma de pai nós estamos aqui homenageando, pai de cachorro, pai com pai, não importa. O importante é que nós desejamos um feliz Dia dos Pais. E se ninguém hoje lembrou ainda de fazer uma prece, uma oração, nós vamos agora aqui com o Luiz, né, colocar uma música. Essa música nós desejamos que Deus, nosso Pai, abençoe todos os pais, estejam eles a caminhar conosco ou já na pátria espiritual. Vamos pensar no nosso paizinho nesse momento. Estiveres agora, nosso bom
bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Ser pai é dar a quantidade de liberdade certa aos filhos, para que possam conhecer o mundo, sem deixar que se afastem demasiado, para que nós possamos lhe estender as nossas mãos. Feliz Dia dos Pais a todos vocês. Todos os dias, um feliz Dia dos Pais. Anderson, que está na casa, feliz Dia dos Pais, que é o pai mais jovem aqui, o pai da Malu, e que nós possamos seguir a nossa caminhada, segurando na mão de Deus, nosso Pai, para todos sempre. Paz e luz a todos. Obrigado.